Pastor Sanzio hoje tem algo a falar aos nossos corações. Ficamos atentos, irmãos, para ouvir uma palavra, amém? Vamos abençoar a vida dele? Deus, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Sanzio, da sua família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou aqui, Senhor, juntos. E o Senhor usa ele com poder e graça nessa noite. Que o Espírito Santo toca no seu coração, preparou aquilo para falar aos nossos corações. Quebra, Senhor, toda a resistência. Que possamos sair daqui, Senhor, alimentados pela Tua palavra, viva e eficaz em nossas vidas, em nome de Jesus. Paz e graça, irmãos, é a palavra de Deus que vai ao seu encontro lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 35. É essa palavra que vai falar com você, que vai te alertar, que vai te abençoar, que vai te libertar, que vai dar a você uma direção. Êxodo 16, e você já vai para o final da história de novo, para entender a história. Êxodo, capítulo 16, versículo 35. Em reverência à palavra, aos que puderem, fique de pé. A palavra que vai falar ao seu coração hoje diz assim: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Deixa eu orar por você. Se assente primeiro, por favor. Senhor Deus, fala conosco através da sua palavra. É a porção que temos, é a legislação que possuímos, é a designação para saber como que se faz um culto, é a orientação, ó Deus, que temos de coisas que te agradam e não agradam. Então fala conosco, fala para nos libertar, fala para nos livrar, fala, Deus, para nos consolar, fala para nos, ó Deus, dar uma condição de direção. Fala, Deus, para que tenhamos paz, em nome de Jesus, amém. Deus sabe que todos vocês que estão aqui hoje à noite têm um caminho, e Ele sabe muito mais do que isso. Ele sabe que nesse caminho algumas provisões vão ter que acontecer, porque se não acontecer, você vai parar. Alguma coisa vai acontecer que vai ser interditada, interrompida. Deus, sabendo que é necessário para a sua vida uma provisão, a gente começa a pensar no texto bíblico, o que Deus tem a ver com isso? Com a sua vida, com o seu caminho, com as coisas que estão te acontecendo. A gente consegue ver na Bíblia que Deus tem tudo a ver, e principalmente tem a ver porque é Ele quem diz: anda num caminho que eu tenho para você. E se Ele direcionou esse caminho, a gente pode dizer que Ele se tornou responsável por aquilo que Ele propôs. E não pode-se ter outro pensamento ou um pensamento diferenciado. Um Deus responsável por aquilo que Ele diz, tem um plano para você, tem um caminho para você. E quando a gente começa a pensar nisso, Deus que se torna responsável por uma proposta que Ele te faz, para andar nessa proposta, a gente vai lá fazer um paralelo, uma analogia com Israel saindo do Egito. E quando Deus tira Israel do Egito, a ideia era proposital. Deus não faz nada sem propósito, nada. Não existe nada que Deus faça que seja sem finalidades. E Deus, quando tira Israel do Egito, Deus tira para apontar: eu
tenho um caminho para você. Geralmente os caminhos que Deus fazem apontamentos, eles surgem, eles vêm depois de uma libertação, depois de um encontro. Então primeiro as pessoas são libertadas, e depois dessa libertação Deus diz: tem um caminho para você. Deus, ao dizer a Abraão que tinha uma terra e que ele deveria sair da sua parentela, da sua constituição politeísta, da sua ignorância, a ideia era dar a ele uma atenção que ele pudesse perceber, ser liberto e seguir o caminho. Deus tem um grande interesse de te libertar você da sua ignorância, da sua radicalidade, da sua posição inflexível, que às vezes só consegue visualizar um ponto de vista. Deus tem caminhos para você, irmão, e é exatamente isso que você vai ver no texto. Quando você consegue perceber no texto, versículo 2, que todos os caminhos que Deus faz apontamento tem testes, sim. Deus diz aonde ir, mas ao dizer aonde ir, Ele quer dizer o seguinte: você vai, mas tem um processo, e nesse processo tem alguns testes. Eu não gosto de testes. Deus, eu não sou a favor de testes. Senhor, me livra dos testes. Isso é inegociável, não tem como fugir. Todo ser humano, aonde Deus aponta o caminho, e esse caminho ele é composto de muitos testes. Esses testes são caminhos que têm, como todo caminho, curvas. E quando Deus aponta o caminho, e todo o caminho de Deus tem curvas, você logo descobre que você não consegue ver um pouco mais adiante. Então Deus te leva para alguns lugares que você não consegue ver um pouco mais adiante, mas anime-se, é o caminho de Deus, não tem problema, Ele é responsável por esse caminho, ainda que esse caminho tenha curvas. Mas todo caminho, ele não é composto apenas de curvas, ele tem subidas. Qualquer viagem que você faça em Minas Gerais, em dado momento, tem algum lugar que você vai ter que subir, são os morros. E igualmente os caminhos de Deus apontados para você e para mim, tem em algum lugar, algum ponto desse caminho que vai ter que subir um morro, eu e você. E o que o morro representa? Todo morro ele demonstra uma situação de dificuldade, porque o passo é reduzido, a situação de morro te exige um esforço maior, e esse caminho ele é apresentado por Deus, porque se tem curva, tem morro, mas tem dado momento que esse caminho tem reta também. É aquele momento do alívio, onde você consegue de forma mais relaxada andar. Esse caminho também tem paisagens, tem árvores, lugares que você bate o olho, que você visualiza e que você enxerga vários tipos de verdes, verdes mais claros, verdes mais acentuados, lugares que dão vontade de parar e ficar apreciando, porque Deus te leva para certos lugares que dá vontade de ficar ali apreciando e não sair mais deles. Mas também um pouco mais adiante, andando nas curvas, nos morros, andando nas retas, a gente descobre que tem paisagens mais desertas, mais assoladas. E Deus também nos deixa ver isso. São aquelas paisagens que a gente olha e não tem nenhuma vegetação, está tudo seco, e a gente sabe que o sol batendo ali dá uma certa situação de fobia. São os caminhos de Deus.
Mas nesses caminhos, se eles possuem curvas, morros, se eles possuem retas, e tem ambientes que são ambientes onde se tem árvores, tem desertos, também nesses caminhos se tem descanso, se consegue ver águas, belezas. E é por isso que Deus sabe que se não fizer certos suprimentos para você, você vai parar, você vai ser interrompido, você não vai conseguir continuar. Agora é sensacional essa ideia de Deus saber disso e se responsabilizar por isso. Agora, o que vale a pena nesse caminho, além dessas curvas, morros, retas, desses suprimentos, desses mananciais, desses descansos que pode-se ter, dessas belezas naturais, o que vale a pena nesse caminho é perceber que Deus está ali. Porque se você não perceber que no caminho que você tem andado ao longo desses anos, aqui na igreja, na sua casa, na sua escola, no seu serviço, se você não perceber que neste caminho que você está, Deus está lá, eu acho que você está em apuros e precisa de ajuda. Porque se a gente não percebe Deus no caminho que a gente está, o que está acontecendo conosco, a vivência que estamos tendo, as circunstâncias que estão nos envolvendo, se eu não consigo perceber Deus, ainda que eu não entenda nada, porque é importante não entender, o importante é perceber que Deus está lá e tem o controle da situação. Se eu não percebo que Deus está lá, eu começo a falar, a dizer, sem fé. Eu só vejo o morro, eu só vejo as curvas, eu só vejo na realidade essa situação de reta, eu só vejo os desertos, eu só vejo essa ideia de poder nas retas descansar, parar para verificar nas árvores ou próximos mananciais, as belezas. Aonde que está Deus nisso? Só vale a pena se você perceber Deus, porque senão, se faltar essa percepção, eu vou começar a falar de mim mesmo, a dizer de mim mesmo, e vou começar a falar as coisas sem fé. Você já disse coisas sem fé? Você já teve essa experiência? Como que é uma pessoa falar, pensar, reagir, agir, relacionar sem fé? Você já teve essa experiência? É trágico, é limitante, é totalmente envolvido dentro de uma condição que não se tem expectativa além daquele lugar. Quando vê a curva, só vê a curva. Quando vê o morro, só vê o morro. Quando vê o deserto, só vê o deserto. Não tem nada mais. Eu sei que você já teve uma experiência de falar coisas sem fé, de observar as coisas sem fé. Só que quando você fala, quando você se expressa, Deus escuta tudo, inclusive as suas murmurações. Que curva é essa nesse caminho? Que morro é esse? Íngreme, chato de subir, me exige muito esforço. Deus ouve tudo. E se você está nesse caminho que você está sem fé, você corre o risco sim de murmurar. Não, pastor, eu não murmuro. Deixa eu te falar, existe uma murmuração sofisticada dentro da igreja. Existe uma murmuração toda trabalhada dentro da igreja. As pessoas murmuram muito. São pessoas que expressam o descontentamento com qualquer coisa, se queixam com o próximo, consigo mesmo, se queixam o máximo que puderem. Pessoas que são críticas, falam de falhas diversas quanto ao momento que estão vivendo. Pessoas que observam as suas condições dentro de uma perspectiva pessimista. É curva, é morro, eu não aguento mais, é deserto, é uma situação que você pode observar. Reta, até na reta tem trabalho.
As murmurações dentro da igreja, elas são sofisticadas hoje em dia. As pessoas não conseguem verificar, enxergar algo de bom, porque o que tem de bom num caminho que tem morro, que tem curva, que tem reta, que tem dificuldades? O que tem de bom é a presença de Deus, e é a única coisa que a gente pode considerar como bom para arrumar esse caminho. Quando Israel sai do Egito e vai para o caminho em sentido a Canaã, Israel passa por esses problemas, porque nesse caminho do Egito a Canaã tinham curvas, tinham morros, tinham retas, tinham mananciais, tinham suprimentos, tinham experiências, tinham muitas coisas, mas o pensamento que se tinha era só o descontentamento, as queixas, as críticas, as falhas, e todo esse momento censurado dentro de uma condição que causava só o enxergar do caminho sem a presença de Deus. Não era porque Deus não estava, Ele estava, era porque não se percebia, ou não queria dar atenção. Israel sai do Egito, é liberto, e não conseguia ver nada de bom nesse caminho. E sabe de quem era esse caminho? Sabe quem traçou esse caminho? Sabe quem se responsabilizou por esse caminho do Egito à terra de Canaã? Deus. Foi Deus quem traçou esse caminho. É Deus quem tem traçado o seu caminho. E pode ser que você não tenha entendido nada, não tenha e não esteja observando nada. Então a gente precisa arrumar isso. Deus, tenha misericórdia de mim, de nós. O Senhor está na minha frente, Deus, e eu não consigo te perceber. O Senhor está falando comigo, Deus, e eu não consigo te ouvir. O Senhor, ó Pai, está na minha frente, eu não consigo te enxergar. Meu coração está duro, e eu só sou salvo dos perigos, das situações, ó Pai, de olhar para o morro e dizer para ele assim: vai dar, eu tenho força de Deus para caminhar. O morro é realmente alto, de grande cume, mas vai dar para mim subir esse morro. Eu só consigo ver a curva e dizer assim: não tem problema, depois dessa curva Deus está aqui, tem uma surpresa, tem alguma coisa que Deus está reservando, Deus sabe o que faz. Eu só consigo, dentro dessa perspectiva, caminhar nesse caminho se eu buscar a presença de Deus no caminho. Tenha misericórdia de mim, Deus. Agora, todo caminho que Deus vai te dar, e Deus está te dando caminhos, tenho certeza disso. Cada um de nós aqui temos um caminho. Você acha que Deus vai te dar um caminho e falar assim: siga o caminho? Você acha? Claro que não. Toda a igreja congregacional, ainda que pessoas sendo diferentes, possuam caminhos diferentes, todo caminho que Deus dá tem regulamentação. Deus vai mandar você ir para o caminho, sim, que Ele está te mandando, mas Ele vai dizer para você assim: tem regra aí, tá? Observe essas regras, tá? Ele vai te dizer isso. Todo o caminho que Deus vai fazer apontamento para você, Deus vai te dar e vai te lembrar: filho, filha, nesse caminho que você está tem regras, tem regulamentos. O que o Senhor quer dizer com isso, Deus? Eu vou colocar umas placas nesse caminho seu, meu querido, umas placas que vão ter certas indicações. Pare, tem hora que nesse caminho que eu vou te dar, você vai ter que parar, meu irmão. Terão outras placas que vão dizer assim: siga. Não é para você parar, é para você manter a direção, passo a passo, firme. Não é para você descansar, é para você continuar a andar. Não pare. Nesse caminho que Deus vai te dar, vão ter muitas placas. Placas de espere. É o momento de você esperar, e você quer andar. É o momento de você esperar, e você quer de qualquer maneira sair correndo. Respeite a placa que Deus tem para você. Pare. Terão placas lá que vão te indicar
vire para a direita. Porque no caminho que Deus vai fazer a apontação para você, apontar para você, você vai verificar que você terá outras opções, bifurcações, triângulos e uma série de outras opções, mas terá uma placa de Deus lá dizendo para você assim: vire à direita. Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, logo Jesus disse para ele: olha, vai para uma rua que se chama direita. Era uma placa. Lá terá um homem chamado Ananias. Era outra placa. A placa para procurar Ananias. Procure Ananias. Deus vai pôr placa no seu caminho. Não tem como ser diferente. Seja você quem for, da idade que for. E aí Deus vai montando o seu caminho. Aí eu pergunto para Deus: para que isso? Por que o Senhor coloca a placa no meu caminho, dizendo que é para mim andar devagar, que tem lombada, dizendo para mim que tem animais na pista, que ali tem um restaurante? Por que o Senhor põe uma placa no meu caminho, dizendo, Deus, que ali tem um restaurante? Porque é hora de comer, é hora de se alimentar, é hora de nutrir. É por isso que Deus coloca uma placa no seu caminho, falando assim: você tem que se alimentar. Deus vai colocando placas no seu caminho. Todo o caminho que Deus faz, para quem quer que seja, tem regulamentações. E você não pode fugir disso. Não. Eu quero perguntar a Deus: por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor faz isso? E a gente vai descobrindo nos textos bíblicos que Deus faz isso para proteger as pessoas. Qualquer regulamento que Deus fale com você, qualquer fala que Deus te dê, qualquer indicação que Deus tenha para você, isso serve para você para proteção. Então, quando mandar parar, Deus não manda parar à toa. Quando mandar seguir, Deus não manda seguir à toa. Quando Deus disser para você que tem um restaurante no seu caminho para você comer, Deus não colocou aquela placa ali à toa. Quando Deus disser para você que a placa do posto de gasolina está ali e você tem que abastecer, é porque você está vazio, com o tanque vazio, e você precisa se encher de combustível para continuar o caminho. Deus sabe o que faz com você, tudo para te proteger. E quando Deus pega Israel e começa a dar esses regulamentos a Israel, o primeiro regulamento que Deus dá a Israel é esse: farei você comer do pão do céu, abundantemente, fartura. Que regulamento é esse? Chique demais. O Senhor está dizendo que no caminho que o Senhor tem para mim vai ter fartura, abundância, pão do céu, maná. O Senhor está dizendo que o primeiro regulamento é esse? Só que você tem que saber administrar isso. O segundo regulamento que o texto bíblico fala em versículos anteriores, o qual nós lemos aí, é: o povo sairá diariamente a porção de cada dia. Deus estava dizendo para o povo o seguinte: olha, é todo dia que você tem que ir lá pegar essa abundância. Não é de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano. Então você não ora de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano. Você não lê Bíblia, ou não deveria pelo menos ler de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano. O regulamento para Israel dizia o seguinte: olha, vocês estão com fome, então, como resultado disso, eu vou dar uma certa abundância, uma certa fartura ao suprimento dessa fome que vocês possuem. Presta atenção no regulamento. Todos os dias vocês vão pegar essa porção. E esse era um regulamento. Aí no regulamento continuava dizendo o seguinte: no sexto dia você vai pegar uma porção maior, dobrada, porque no sábado é regulamento, você não pegará porção nenhuma. A gente vai vendo no texto, no versículo 18:
Cada um podia comer o que quisesse, o que pudesse, ao ponto que se fartasse, não tem problema, mas tinha um regulamento. O que Deus tem para te dizer tem uma regulação, tem um regulamento. Não podia deixar, inclusive no regulamento, e o regulamento dizia, algo que fosse recolhido o bastante para sobrar para o outro dia ou para o dia seguinte, estava no regulamento. Então Deus fez uma apontação de abundância. É o que Deus vai fazer com você. Eu vou te dar abundância, só que para você chegar lá, desfrutar bem, tem um regulamento. Eu quero trabalhar com você a respeito desses regulamentos. Meu Deus, eu disse aqui que o caminho que Deus tem para vocês, para mim, todo esse caminho tem testes, mas eu não gosto de testes. Os testes deixam as pessoas apreensivas. Os testes deixam as pessoas realmente ansiosas. Quando alguém sabe que vai ser testado, essa pessoa faz de tudo para fugir desses testes. Só que você vai ser testado dentro daquilo que Deus quer. E a finalidade desses testes é fortalecer a sua alma, o seu caráter, a sua fé, é fortalecer o cristianismo dentro de você. Então vamos partir para os testes. Deus disse que daria o maná. Nós estamos precisando do maná. A paz é o maná. A fé é o maná. A proteção é o maná. Tantas coisas podem representar o maná. Algo que vem do alto, do céu. Nós estamos precisando disso. E nesse caminho, essa proposta, ela é algo viável. Deus fala sobre isso. E quando Deus fala que nesse caminho que você está andando, com a curva, com o morro, com a reta, com os mananciais, os descansos, com as belezas, com os desertos, esse caminho que tem tudo isso, você tem a proposta que nesse caminho vai ter fartura. Oh Deus, como vai ter fartura? Eu estou nessa curva, eu não consigo enxergar amanhã, porque o seu problema é amanhã. Sabe por que você veio aqui? Você não veio aqui por causa do hoje, do agora. Você só está aqui por causa do amanhã. Ah, meu Deus, tem misericórdia de nós. Lidar com a abundância é o que Deus promete. Você sabe lidar com a abundância, com a fartura? A maioria das pessoas não. E o principal quesito regulamentado por Deus para dar abundância, a fartura às pessoas é não desperdiçar. Deus no regulamento da fartura disse: coma o tanto que você quiser, o tanto que te fartar, o tanto que te satisfizer, faça isso, coma. Pegue aí o gomer, que era uma bacia, uma certa medida, se satisfaça, pegue o maná, vai cair do céu, eu vou te dar, mas não desperdice. E a gente começa a entender Deus, pelo menos dentro dessa questão. Se prepare para a fartura, mas se prepare para não desperdiçar, porque isso é um regulamento. Ainda dentro desse regulamento tem outra situação importante. Na fartura, na abundância, na situação realmente de algo que não é escasso, seja empático ao outro. Esse é um regulamento. Eu vou te dar, eu vou te prosperar, vou fazer você realmente ser farto, mas considere o outro. Pense no outro, não desperdice. No caminho que Deus vai dar e dar às pessoas, tem esse regulamento. Outro regulamento que Deus faz a respeito da condição
do caminho que Ele dá às pessoas com fartura é a exigência dos exercícios diários. As pessoas pegam as coisas de Deus, adquirem as coisas de Deus e de vez em quando vão se relacionar com Deus. Os exercícios diários eram e são as exigências de Deus. Diariamente deveria se pegar a medida certa, o Gomer, para que ali fosse resolvido o problema da alimentação. O futuro, o amanhã, é o grande problema das pessoas. Amanhã vai melhorar e não melhora. Amanhã será e não é. O tempo passa e as pessoas vão constatando isso, o futuro, o amanhã. E quando Deus, na realidade, dá ali o maná para as pessoas, no capítulo 16 de Êxodo, e fala assim: é para hoje, a porção é para hoje, é para agora, é para nutrir agora, não é para amanhã. O que Deus está dizendo é o seguinte: amanhã vai ter que depender de mim a mesma coisa, amanhã vai ter que realmente eu suprir você a mesma coisa, o amanhã vai depender de mim. A gente gosta de ter uma estabilidade, e eu vou desenrolar o texto da seguinte maneira: é aterrorizante as pessoas que não conseguem acreditar em Deus para amanhã. Tem um punhado de gente na igreja assim: amanhã eu não sei o que vai ser, como é que eu vou fazer, como é que eu vou controlar, como é que eu vou ter, o que vai ser de mim. Tem um punhado de gente na igreja assim, e Deus vai lá no meio da tribo de Israel, da nação israelita, e diz assim: isso é só para hoje, tá? Amanhã vai ter que depender de mim da mesma forma, do mesmo jeito. Só que a gente não gosta disso. Deus, me dá agora para servir para amanhã. O amanhã aterroriza as pessoas, elas não conseguem acreditar que Deus tem o controle e suprirá o amanhã. E quando a Bíblia diz que no sexto dia era o único dia que se deveria ter ou pegar para o amanhã, era Deus regulamentando a vida das pessoas. Só na sexta você pega, porque no sábado eu não vou aparecer com maná. Então o seu amanhã está garantido, porque eu estou dizendo que hoje eu estou te garantindo. É isso. E a gente vai entendendo isso. Não guarde nada que pode ser vivido hoje para o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. E quando eu vou para o versículo 28 do capítulo 16, no sétimo dia não adiantava sair para procurar pão, o maná não tinha, não era dia, não era tempo de Deus resolver o problema das pessoas. Isso acontece conosco, porque Deus tem um tempo para resolver o seu problema. E no sábado não era dia de suprimento, determinado pelo regulamento de Deus no caminho, que tem morro, que tem curva, que tem lá reta, que tem placas. Nesse caminho Deus estava dizendo o seguinte: olha, no sábado não tem pão, não tem suprimento. Aí você pode acreditar no amanhã, porque na sexta eu deixo você pegar 2 medidas para o amanhã. Há pessoas aqui que Deus vai deixar pegar 2 medidas para amanhã. Ela vai ter para amanhã, outras pessoas não. Mas só que se Deus der a você uma medida hoje ou amanhã, você vai depender de Deus da mesma maneira como você está dependendo hoje. E eu quero que você entenda isso. No dia que na realidade Deus mandou o maná, as pessoas com medo do amanhã, sabe o que elas faziam? Exatamente o que nós fazemos. Elas corriam lá e pegavam o maná, e juntavam o maná, e guardavam o maná. E sabe o que acontecia? O maná dava bicho, apodrecia, cheirava mal, porque Deus dizia o seguinte: amanhã você depende de mim. Se eu resolver o seu problema todo hoje, se eu der todo o suprimento para você hoje, você vai me esquecer. Então eu preciso trabalhar com você
Todos os dias eu tenho que chamar a sua atenção e fazer você lembrar: você depende de mim, você precisa de mim, sou eu quem te sustento. Todos os dias que os israelitas pegavam uma quantidade que ia sobrar para o amanhã, diz o texto bíblico que dava bicho, apodrecia e cheirava mal. Por que isso, Deus? Porque se eu não fizer isso, você não vai depender de mim amanhã. E a gente vai concluindo isso nos aconselhamentos, na vivência do dia a dia. Tem cristãos, eu vou usar uma frase ruim de se dizer, que não pode ter vida abastada, abundância. Pastor, misericórdia, me repreende aí. Está repreendido em nome de Jesus? Não. Você não vai repreender, porque Deus tem um plano nisso, dá a você uma condição de depender. Agora, se você souber administrar, entender que na abundância você não pode desperdiçar, que na abundância você tem que ser empático com as pessoas, que na abundância, como diz Paulo em Romanos, você tem que temer a Deus na severidade e na benignidade. Paulo expressa dessa maneira, dizendo a regulamentação da vida: tema a Deus por causa das suas misericórdias, de benignidades. Tema a Deus por causa da severidade que Ele tem. Paulo expressa justamente dessa maneira. Então se prepare para ser abundante, se prepare para ter abundância, se prepare para ter algo de Deus que ultrapasse os patamares normais. Só que Deus tem um regulamento para isso. Você não pode desperdiçar, você tem que ser empático, você tem que crer em mim, você tem que depender de mim, mesmo na abundância. E essa é a dificuldade de todos nós. Nós temos que nos prepararmos emocionalmente para sermos abundantes. Porque eu tenho amigos que compraram fazendas, sítios, carros e tiveram muitos envolvimentos e se distanciaram de Jesus. Historicamente eu tenho isso. Então você começa a entender o que a Bíblia diz quando diz assim: é só um dia. Pode ser que o próprio Deus esteja te limitando, mas você pode conversar com Deus: Deus, me liberta, me capacita, deixa eu ser abundante. Você vai conseguir. Deixa eu ter fartura. Deus, você vai conseguir. Se prepare para isso. Eu não acredito no ser humano sem a ação de Deus que controla, sem a ação de Deus que diz o que é, sem a ação de Deus que faz o apontamento da placa, dando o regulamento, sem a ação de Deus que fala para a pessoa: cuidado, cuidado, sem a ação de Deus que admoesta, que adverte. Eu não consigo acreditar num ser humano livre sem regulamento. Tenha abundância, seja feliz, tenha ao ponto de sobrar, medidas recalcadas, abundantes, transbordantes, ok, tranquilo, mas tem um regulamento para isso. Se prepare para esse regulamento, peça a Deus para enxergar essas placas no seu caminho, e vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, e vai se concluir de acordo como diz o texto aí no versículo 35, você vai comer do maná, no tempo que Deus assim quiser, no caso aqui 40 anos, até que você passe para outro estágio, e é isso que Deus quer. Deus tem um propósito nisso. Você depende de Deus. Essa é a grande conexão da vida do cristianismo: depender de Jesus, saber que precisamos de Cristo. Então quero resumir para orar para você da seguinte maneira: você tem um caminho, Deus precisa colocar provisões nesse caminho. Se não colocar, você vai ser interditado, você vai parar, e Deus sabe disso. Agora o importante é que Deus é responsável por sua vida, porque você levantou a mão, creu no coração, confessou com a boca: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor,
meu Salvador, o dono da minha vida. Então ele passa a ser responsável pelo caminho que ele propôs para você. E todos esses caminhos que Deus propôs e propõe, Deus tem caminho para você, irmão, Deus tem um caminho para você, irmã. Eles terão testes que você perderão, testes que são curvas, retas, testes que até no descanso serve como teste, porque quando a gente descansa, dá uma vontade de ficar quietinho, entra a comodidade, um caminho de testes. Meu Deus, me livre das murmúrias nesses caminhos por não te ver, e por não te ver começar a falar daquilo que penso, sinto, sem fé. E o Senhor escuta tudo, Deus, tudo, o Senhor escuta tudo. E eu sofisticadamente começo a murmurar, Senhor, a queixar, a criticar, a censurar. Deus, tenha misericórdia de mim. Todo o caminho do Senhor, Deus, Ele tem esse regulamento. Deus, deixa eu enxergar essa placa. Eu não estou conseguindo ver essa placa que diz para mim assim, pare, que diz para mim assim, olha, ande. Tem hora que é da vontade de Deus que você para, porque essa ideia de parar dá uma sensação ruim, dá uma sensação que a gente é acomodado, dá uma sensação que a gente não está fazendo nada, mas a placa está lá, pare. Por quê? Porque eu vou fazer alguma coisa, espere, não é o momento. E essa placa no caminho, Deus, essa placa que eu olho e está lá escrito assim, restaurante, estou com fome, preciso me alimentar, e para andar eu preciso de forças, preciso comer. Tem misericórdia de mim, Deus. O Senhor que falou isso para Israel, vou dar o maná. No 6º dia você pega 2 porções. O Senhor que regulamentou isso, Deus, que eu não poderia colher o suficiente para o outro dia, para o amanhã. Deus, eu estou com medo do amanhã, não tenho perspectiva para o amanhã. É assim de gente dentro da igreja congregacional que tem medo do amanhã, que não sabe o que vai acontecer amanhã, exatamente como o povo de Israel. Aí sabe o que faz? Pega através do Gomer, a medida certa dada por Deus, uma condição para começar a armazenar. Por que você está armazenando isso, meu irmão? Se preocupando com isso? Por causa do amanhã. Vai dar bicho, vai apodrecer, vai cheirar mal, porque amanhã é dia de você depender de Deus o tanto que você dependeu hoje. E a gente tem que entender isso. Tenha compaixão de mim, Deus. E eu quero finalizar da seguinte forma, ou com os seguintes dizeres: amanhã só vai acontecer aquilo que Deus quer. E quando Deus te diz hoje, Ele te diz hoje, é justamente para pensar no amanhã, porque se você não depender de mim amanhã, a sua vida vai ser um embaraço. Por isso eu vou te dar a porção de hoje, a medida de hoje. É por isso que a gente tem que pensar nisso. Feche seus olhos, que eu quero, na minha oração, fazer uma aplicação na sua vida. Interceda comigo da seguinte maneira: Senhor Jesus, eu quero te dizer que o amanhã pertence de fato ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pela falta de fé, essa preocupação exagerada em relação ao amanhã. O que será de mim amanhã? O Senhor já fala isso no livro de Mateus, dizendo a respeito da solicitude da vida, o amanhã. Senhor, nos ajude a entender que o Senhor tem uma responsabilidade nesse caminho que estamos. Mas como estamos sendo afligidos, acorrentados, ainda assim, ó Deus, o Senhor tem uma responsabilidade sobre isso. E a gente tem que acreditar que o Senhor tem essa responsabilidade. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos deixe ver as placas, as indicações que o Senhor dá.
Não é momento de fazer nada, é momento de parar. Ande, descanse, restaurante, lombada, animais nas pistas. Deus, e as curvas, Senhor, as curvas, elas são atemorizantes, porque elas não nos possibilitam ver como é curva. O que tem depois dessa curva? O Senhor o sabe, o caminho é seu. O Senhor tem uma responsabilidade sobre isso, e nos ajude, Pai. Quando não entendemos nada nesse caminho, somos desafiados a crermos no Senhor. Tem gente nessa igreja que não está entendendo nada do que aconteceu no passado, nada do que está acontecendo no presente, nada o que espera no futuro. Deus, dê a essa pessoa uma palavra, que o Senhor sabe o que faz, o Senhor tem responsabilidade sobre a vida dela. Deixa ela ver, deixa ela entender, para que ela possa desfrutar e saber que pode continuar no caminho, apesar do morro, da curva, apesar, ó Pai, da reta, apesar, ó Pai, da visualização, ó Pai, do deserto. Senhor, ajuda o teu povo congregacional. É assim, Pai, liberta o teu povo, ajuda o teu povo. E quando a abundância chegar, quando a fartura chegar, porque essa é a proposta do seu caminho, quando, ó Deus, o que tivermos seja inclusive para sobrar, ajuda-nos, ó Deus, na maturidade, para não desperdiçar, para considerar a benignidade do Senhor e também a sua severidade, para considerar, ó Deus, a situação tão importante e empática, os outros, se colocar no lugar dos outros, mesmo na abundância. Faça isso conosco, é o tipo de experiência que precisamos. Por isso, ó Deus, se existem pessoas aqui que estão sendo travadas, porque, ó Pai, estão não em condições de terem abundância, de experimentarem abundância, porque se assim o for, vão fugir. Deus, dê maturidade, dê, ó Pai, um conhecimento capaz de ser alojado no coração e na alma, impregnado, e que nesse conhecimento, ó Pai, haja submissão ao Senhor, interesse ao Senhor, busca no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe no seu caminho. Já orou pelas cartas? Só falta quem planta colhe. Campanha quem planta colhe. Rapidamente, quem planta colhe. É o que o texto bíblico diz. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Você que está na campanha, fique de pé. Gálatas 6, 7 faz esse tipo de referência. E aí você vai na sua relação com Deus, espere a abundância de Deus, espere a solução de Deus, espere. Nesse caminho que Deus te colocou, espere. Senhor Jesus, olha as plantações dos meus irmãos. São plantações, ó Deus, na sua presença. O Senhor é a única pessoa que pode garantir o frutificar, o germinar dessa plantação. O Senhor é a única pessoa, Deus, que pode guardar, mandar chuva, não deixar o diabo, ó Pai, recolher essa semente. O Senhor é o único que pode, de fato, ó Deus, limpar esse terreno para que essa semente possa germinar saudavelmente. O Senhor é o único, ó Pai, que pode fazer com que essa semente, seja ela livre das pedras, dos espinhos, como diz a tua parábola. Por isso, ó Deus, que essa semente possa frutificar, dar a 30, 60, a 100 por um, porque o Senhor é o Deus, ó Pai, que inicia, que processa e que termina, que tem um caminho, ó Pai, nessa semente plantada. Tem curva, tem montanha, tem reta, tem muitas coisas. Manda suas placas, que os teus filhos possam observar, e nessa observação, ó Pai, que o resultado seja a abundância, o desfazer do laço, a liberação, ó Pai, para uma libertação, o arrumar de uma casa, ó Pai, o conseguir, o obter de alguma coisa, tudo para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Amém. Mão no coração, fiquemos de pé. Senhor Jesus, leva-nos em paz, dá-nos um restante de semana na tua presença, inclina o nosso coração
para os teus testemunhos, Senhor. Nos ajude na tua palavra, na meditação, no debruçar dela, na reflexão que nos sirva, que ajude o irmão, a irmã. Senhor, o Senhor é aquele que faz. Nos deixe te perceber, em nome de Jesus. Mão no coração, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito, incomparável de Deus Pai, o agir do Espírito Santo de Deus, que te ama, te ajude, dê a você percepções, aumente a sua fé, para que você possa apropriar, olhar todo esse caminho que Deus está te levando, em nome de Jesus. Bom restante de semana, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.